Oi, pessoal! No vídeo de hoje eu vou tentar aprender a fazer bolo. E eu vou utilizar uma receita da minha tia. E para essa receita a gente vai precisar de 2 xícaras de leite, 2 xícaras de açúcar, 8 gemas, isso mesmo, só as gemas. A gente vai precisar de manteiga, pelo menos 300 a 400 gramas, e 4 xícaras de farinha de trigo. E também um limão, porque a gente vai precisar colocar umas raspas de limão. E eu adianto que eu estou aprendendo. Então, a partir de agora, vocês vão ver uma sucessão de erros que eu cometi. Na batedeira a gente deveria primeiro colocar o quê? A manteiga e aos poucos ir colocando o açúcar e batendo numa velocidade média para alta, né? Até formar aquele cremezinho quando for ficando mais branco. Aí você coloca os ovos devagar, né? Vai colocando os ovos um por um, só as gemas no caso. Mas eu, mesmo sabendo disso, porque eu tinha pesquisado, não sei, acho que eu fiquei nervosa. Uma pessoa que fica nervosa fazendo um bolo para ela mesma comer. Mas eu fiquei, acabei que errei. Pus as gemas, a manteiga e depois fui colocando o açúcar devagar. Acabei que eu não bati da forma como deveria e não consegui atingir o ponto, que é aquele cremezinho. Mas inacreditavelmente, apesar de todos esses erros, vocês vão ver no final, o bolo ficou muito gostoso. Quer dizer, vocês vão ver que o bolo ficou bonito, porque gostoso não tem como vocês saberem, né? Mas ficou, gente, eu garanto. Se vocês fizerem essa receitinha certinho, esse bolo é excelente, maravilhoso. A minha tia, ela é especialista em fazer bolo. Aí depois eu fui incorporar a farinha com o meu suposto creme. Aí eu devia ter mexido até um pouco mais devagar, né? Porque tem que mexer bastante devagar para não ativar o glúten. É só para incorporar mesmo com os ovos e a manteiga e o açúcar batido. Aí depois eu coloquei o leite, as 2 xícaras de leite. Eu acho que eu também errei na temperatura das coisas. Elas deveriam todas estar em temperatura ambiente. Aí eu ralei um pouquinho do limão, coloquei umas raspas de limão. Por sinal, não tava sabendo nem usar o ralador. Meu Deus do céu. Acho que em que mundo eu vim, eu acho que eu vim de Marte. Aí eu coloquei aí o fermento, aquele fermento para bolo, coloquei só uma tampinha. Deixei o forno lá pré-aquecendo, deixei por 15 minutos acho que eu deixei em 200 graus, se eu não me engano. Aí depois eu fui colocar a massa na forma, né? Essa forma também é da minha tia, eu pedi emprestado tanto a batedeira dela quanto a forma. O bolzinho dela tá velhinho, pessoal, porque elas têm essa batedeira já há muito tempo. Batedeira muito boa, batedeira da Arno Planetária. Aí você dá uma batidinha para tirar o ar. Depois eu levei o bolo pro forno, né? Depois de ter deixado ele pré-aquecer. Esse forno maravilhoso que Jesus nos deu, porque a gente não tinha fogão bom, o forno não funcionava, e agora a gente tem um forno grande, um fogão muito, muito bom. Aí eu coloquei o forno, ou coloquei o bolo no forno. Aí depois eu dei, quando passou uns 30 minutos, eu fui dar uma olhadinha. Ainda ele não estava bom, aí eu deixei mais uns 5, 7 minutos. No total, é porque depende do forno também, né? Mas esse bolo pode assar entre 30 e 40 minutos, depende do seu forno. E o bolo ficou assim, pessoal. Ficou lindo. Bonito, muito bonito ficou. A minha tia disse que assim que ela tira do forno, ainda quente, ela banha ele com bastante leite, para ele ficar bem molhadinho. Aí eu banhei ele com bastante leite. Eu chamo de banhar, sem pressão. Eu coloquei leite, umedeci ele com leite. Aí eu tirei um pedaço, esqueci que tinha que gravar, fui experimentar, meu Deus do céu. Comprei essa cobertura para colocar no bolo. Se você quiser comer desse jeito, já pode. Mas eu quis colocar essa cobertura e esse granulado. E que fiz o quê? Não gravei e ainda comi o bolo. Meu Deus do céu, eu sou uma ótima youtuber. Mas, pessoal, é assim mesmo, né? É a vida, a gente comete erros. Aí eu fui tirar um pedacinho para me comer, ainda quente, né? A pessoa muito inteligente. Aí o bolo tava tão fofo que tava esfarelando também porque tava muito quente. Mas ele tava muito gostoso, pessoal. É porque eu não consigo mandar para vocês. Se eu pudesse, mandava um pedaço. E é porque eu não acertei o ponto, né? Se tivesse acertado, ele tinha ficado mais fofo e macio ainda. Depois eu decidi cortar ele em pedaços e guardar nesse depósito aí pra pôr na geladeira, porque bolo assim gelado é mais gostoso, né? Eu acho bolo gelado muito gostoso. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. A minha primeira tentativa de fazer bolo, para mais tarde, quem sabe, começar a vender. Cometi alguns erros, mas aprendi com os meus erros e vou continuar aprendendo, se Deus quiser.